Olá, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de ótica, voltado aí para a física dos bombeiros. Então a gente já viu nas aulas anteriores a parte de introdução, espelho plano e espelho esférico. Agora a gente vai fazer um conteúdo massa, que é o conteúdo chamado refração. Seria o coração, no sentido de importância aí, de ótica, é a refração. Bem, a primeira ideia é o que danado é refração. A gente estudou uma coisa bem parecida, pelo menos no português, que é reflexão. Reflexão é o bater e voltar. Refração é diferente. Refração a gente diz que é o bater e entrar. Quando a luz ela bate e entra, ela muda de meio. Esse fenômeno da luz, da mudança de meio na sua propagação, é o fenômeno chamado de refração. Luz, quando muda de meio, ocorre o fenômeno chamado refração. A luz, quando bate e volta, ocorre o fenômeno chamado o quê? Reflexão. Então, vamos aí analisar quais são as características da refração. Para a gente poder analisar essa mudança de meio na propagação da luz, a gente precisa definir um conceito muito importante nesse conteúdo. Chega aqui, ó. Esse primeiro conceito aqui é chamado de índice de refração, beleza? Então vamos discutir o que é que ele está querendo nos informar, qual é o significado desse índice chamado índice de refração. Bem, esse índice de refração, ele é definido como sendo a razão de um tal de C sobre V. Esse C é um cara importante na física. Ele é um cara chamado velocidade da luz no vácuo. E esse V é uma velocidade da luz também, mas é em um determinado meio que a gente esteja analisando o índice de refração. Como assim? Se a gente quer saber o índice de refração do vidro, eu preciso saber o valor da velocidade da luz no vácuo, que é constante, e o valor da velocidade da luz no vidro, que é um determinado valor. Se a gente dividir, vai achar o N. Sim, e aí, professor? E aí que é o seguinte, meu amigo. Como esse C aqui, ó, ele é constante, porque é sempre a velocidade da luz no vácuo, quando existir uma região que tenha índice de refração maior, é porque nessa região a velocidade de propagação da luz é menor. Então a gente já pode entender aqui que o índice de refração e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que esse índice de refração, ele mede a resistência que o meio oferece na passagem da luz. Quando o índice de refração é grande, ou seja, quando a resistência é grande, naturalmente a velocidade de propagação tem que ser pequena. É para memorizar essa forma, professor? É, com certeza. Forma do índice de refração, C sobre V. Quem é o C? Velocidade da luz no vácuo. Quanto é que vale? 3 vezes 10 à oitava. Esse valor vai ser dado? Normalmente sim. Mas a gente vai usar tanto que vai acabar memorizando. C, que é a velocidade no vácuo, é 3 vezes 10 à oitava. Outra coisa que a gente vai acabar memorizando é o índice de refração no ar. Nós sabemos que a luz, quando se propaga no ar, tem uma velocidade diferente da luz quando se propaga no vácuo. Porque o ar oferece uma certa resistência. Mas a gente diz que a resistência do ar é tão pequena em relação à propagação da luz, que a velocidade da luz no ar e a velocidade da luz no vácuo são muito próximas. E aí duas coisas próximas divididas, a gente diz que dá praticamente 1. A não ser que o sujeito lá da questão fale outra coisa, a gente sempre vai considerar que o índice de refração no ar é igual ao índice de refração no vácuo, que vale 1, beleza? Massa. Então tá aí a nossa primeira informação para a gente poder trabalhar em cima de exercícios daqui a pouco. Vamos a um segundo tópico de refração. Esse segundo tópico é chamado Lei de Snell-Descartes. E aí, essa lei de Snell-Descartes, ela foi desenvolvida simultaneamente por esses dois estudiosos. E o que eles estudaram é como é que ocorre a mudança da direção quando a luz ele muda de meio. Então suponha que essa região aqui 1, ó, tem um índice de refração N1 e essa região aqui 2, ó, tem um índice de refração N2.
o que se verifica é que quando esse raio está inclinado, a direção não vai permanecer a mesma. O raio de luz, ele vai entronchar, pessoal. Como assim entronchar, professor? Ou ele vai se aproximar dessa linha que a gente vai chamar de normal, ou ele vai se afastar. Suponha, nesse meu desenho, que o raio de luz, voltando aqui, ó, bati no lugar errado, que o raio de luz, ao mudar de meio, ele faça esse movimento aqui, ó. No caso, como essa linha toda é anormal, se ele seguisse a mesma direção, mas ele foi para lá, então ele se afastou da normal. Então, se eu disser aqui, ó, que aqui tem um ângulo θ1, nesse caso aqui, ó, vai ter um ângulo maior, que é o θ2. E aí verifica-se que o ângulo passa a ser maior quando esse ângulo é medido com a normal, quando o índice de refração é menor. E aí o que eles verificaram é a equação, que é essa aqui, ó. N1 seno de θ1 tem que ser igual a quem? N2 seno de θ2. Essa é a lei de Snell-Descartes. E aí é importante que você visualize que o índice de refração e o seno são grandezas inversamente proporcionais, como a gente está comentando. A região que tem ângulo maior tem maior valor do seno. Logo, vai ter que ter menor valor do índice de refração. Beleza? Fica atento. Com isso aqui, ó, a gente já tem condições de resolver diversos problemas. Antes de dar sequência na teoria de refração, a gente já vai começar a fazer alguns problemas para não ficar enchendo você de informação. E daqui a pouco, ó, a gente volta para fazer mais ainda essa parte teórica. Então vamos à nossa primeira questãozinha aqui, ó, envolvendo o índice de refração. No vácuo ou no ar, considere que a velocidade da luz vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Em um vidro, o índice de refração é 1,5. Descubra então qual é a velocidade da luz no vidro. É fácil, né, professor? É só aplicar aquela primeira fórmula, não é isso? N é igual a C sobre V. É isso mesmo. Quem é o índice de refração? É 1,5. Quem é a velocidade da luz no vácuo ou no ar? É o 3 vezes 10 a oitava. E quem é a velocidade no vidro? A gente vai descobrir. Faça aí então, ó, meio pelos extremos, 1,5V é igual a 3 vezes 10 a oitava. Passe esse 1,5 dividindo, já que ele está multiplicando. E aí a gente vai ter que o V continua aqui, ó, 3 vezes 10 a oitava dividido por 1,5. Então, ó, esse valor vai dar quanto? 2 vezes 10 a oitava. Então, a velocidade da luz no vidro vai ser 2 vezes 10 a oitava. Tranquilo? Só aplicação de fórmula, não acredito, professor. A gente não sabe qual vai ser o nível da prova. Essa é uma questão, com certeza, muito simples, mas é a base para você aprender. Vamos dar continuidade aqui. Outra questão envolvendo o índice de refração, mas um pouquinho mais caprichada. Tem poucos valores. A velocidade da propagação da luz em um determinado líquido é 80% daquela verificada lá no vácuo. Qual é o índice de refração desse líquido? Veja bem, o esquema é você armar. Como é que eu faço para relacionar esse 80%? Tem várias maneiras de fazer. Não vou fazer a mais rápida, vou fazer a mais didática. Então eu posso dizer assim, no vácuo eu já sei que a velocidade é representada pela letra C. Ele está dizendo para a gente que nesse líquido vale 80% de C. 80% de C 80% de C. Sim, mas lá no vácuo vale 100% de C. Então a gente pode dizer isso. Ó. Dizer o que, professor? Faça aí, meio pelos extremos. Deixa eu corrigir. Gostei não, hein? Teve falha aqui nessa minha solução. Fui querer facilitar e acabei fazendo besteira. Então, vamos fazer de verdade, sem querer fazer esse bizu, porque não deu certo, desculpe. A ideia é a seguinte, sabemos que a velocidade no vácuo, ela vale C, beleza? E a velocidade, deixa eu escrever aqui, a velocidade no vácuo vale C. E a velocidade no vidro, ele está dizendo para a gente que é 80% de quem? De C.
O que é 80%? Não é 80 sobre 100 de C, ou seja, é 0,8 C. A velocidade, então, no vidro é 0,8 C. Pronto, agora dá para desenvolver. O índice de refração não é calculado como sendo C sobre V? Não é a velocidade do vidro ele não forneceu? Foi mesmo, professor. Forneceu, rapaz. Ó, quero saber quem é o índice de refração. No vácuo é C. E no vidro? 0,8 C. Cancela C com C. Tá ficando aqui 1 sobre 0,8. Essa divisão de 1 sobre 0,8 é a mesma coisa de 10 sobre 8. Se simplificar mais, ó, é 5 sobre 4. Esse N vai dar 1,25. É o nosso N do vidro. Tranquilo? Vamos dar sequência aqui com mais questões. Agora a gente já vai fazer uma questão, ó, envolvendo a parte de lei de Snell. É a nossa questão aqui, ó, número 3. Um raio de luz propaga-se no ar. Quando ele fala que propaga-se no ar, já considere o índice dessa região como sendo 1. Incide sobre uma placa de vidro, conforme mostra a figura. Sendo o índice de refração no ar igual a 1, ele está informando qual é o índice de refração no vidro. Não saiu onde é que está esse 45, mas não tem como não ser esse local, ok? Então, não tem nenhuma pegadinha. É você, na verdade, aplicar aquela equação que a gente comentou lá no início, no resuminho. N1 seno de θ1 tem que ser igual a N2 o quê? Seno de θ2. Vamos aplicar? Vou chamar essa região aqui de região 1 e essa região aqui de região o quê? 2. Então, essa região 1, o índice é 1. Essa região 1, o ângulo com a normal é o ângulo de 60. Guarda aí. A região 2, esse N a gente quer descobrir. E o seno é o seno de 45. É claro que você precisava saber aquela tabelinha lá da 8ª série, do 9º ano. Vou escrever aquela tabelinha aqui para você, viu, meu jovem? Não esqueça não, pelo amor de Deus. Então, ó, aqui eu vou dizer que é seno, e aí é o seno de 30, 45 e 60. E é bom colocar logo a do cosseno. A do cosseno também tem os valores aí. Bem, o seno era todo mundo dividido por 2, começava com 1, 2 e 3, raiz de 2 e raiz de 3. Bem, eu vou precisar do seno de 45 e do seno de 60. Nem sempre ele fornece os valores, tá? Só completando aqui que eu disse que completaria, todos dividido por 2, isso aqui é o cosseno, aí aqui é 3, 2, 1, raiz de 3, raiz de 2. Beleza? Então, sabendo aqui seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir valores. Então, o seno de 60, ó, naquela tabelinha, raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Posso simplificar isso aqui, gostando ou não, se raiz de 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o nosso valor de N vai ser o raiz de 3, que eu não fiz nada, dividido pelo raiz de 2. Normalmente, a gente está acostumado a um tal de racionalizar. Racionalizar é multiplicar em cima e embaixo para poder eliminar essa raiz daqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4 e raiz de 4 é 2. E isso daqui é raiz de 3 vezes raiz de 2. Eu posso dizer que é raiz de 3 vezes 2. Ou seja, raiz de 6 sobre 2 é o nosso valor do índice de refração. Também é importante nesses concursos você saber decorado. O vestibular tradicional exigia e exige do aluno que você saiba a raiz de 3, que é 1,73, e saiba a raiz de 2, 1,41. Qualquer coisa, a gente colocaria o valor aqui, ó. Raiz de 3, bota esse número, raiz de 2, coloca esse número e faz conta e está tudo certo. Como não é ABCDE, eu vou dizer que o índice de refração desejado é simplesmente raiz de 6 sobre 2. Beleza, então fizemos mais uma questãozinha, que foi a nossa questãozinha número 3. Dando sequência aí, vamos para a questão número 4. Uma questão que também envolve aquela parte de lei de Snell-Descartes. Existe aqui o bateu e voltou. Esse fenômeno bateu e voltou, ele é chamado da reflexão da luz. E existe o bateu e entrou, que é bateu e mudou, e aqui ocorre a refração. Sempre naquela formulazinha, ó, N1
seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, o ângulo é sempre medido com a normal. Então, nessa região 1 já está com a normal e nessa região 2 aqui também está com a normal. Não tem pegadinha alguma. Bem, ele quer a razão N2 sobre N1. N1 eu não sei, não coloco nada. O seno do 1 é para ser seno de 30. Daqui a pouco a gente fila a tabela que a gente escreveu. O N2 eu não sei, deixa N2. Mas na região 2, o ângulo com a normal é o ângulo de 60. Então ali tem que ter o seno de 60. Na tabela, seno de 30, volte aí aquela aula, ela vale 1/2. E o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar isso aqui, ó. E agora cuidado para não vacilar. Vou fazer aqui com mais espaço. N1 vezes 1, é claro que é N1. E aqui está sobrando N2, que multiplica a raiz de 3. Então, deixa assim mesmo. Qual é a pergunta que ele quer? N2 sobre N1. O que ele quer, rapaz, é N2 sobre N1. Beleza, deixa N2 e no lugar de N1, quem é que você pode colocar? N2 raiz de 3. Acho mais fácil explicar assim. A resposta seria 1 sobre raiz de 3. Mas tradicionalmente a gente não gosta, a matemática não gosta de raiz embaixo. Então você racionaliza de novo, que é multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então a gente vai descobrir que esse N2 sobre esse N1 vai ficar então raiz de 3 sobre 3. Essa é a resposta da nossa questão. Beleza? Massa! Então a gente fez mais um probleminha envolvendo essa parte aí de refração. Vamos olhar o problema 5. O problema 5 diz o seguinte: um raio de luz passa do A para um meio, cujo o índice de refração vale N. Sendo 45 o ângulo de incidência no A e 30 graus o ângulo de refração, descubra que é esse valor de N. Ele não te deu o desenho, meu irmão. Ele não te deu o desenho, mas tu faz. Ele não escreveu aí uma história de ângulo de incidência e ângulo de refração? Então, quando ele fala que é o A, a gente já sabe, ó, que se eu chamar essa região de A, o índice do A, a gente já memorizou que vale 1. E esse outro meio, ele disse que o índice é N, certo? A gente mandou aqui um raio de luz. Esse raio de luz, quando ele fala que é ângulo de incidência, a gente já estudou lá no início, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal. Então, ó, sendo 45, o ângulo de incidência, beleza. Aí, ó, não vai manter a mesma direção. A direção vai ser alterada. Ou vai se afastar da normal, ou vai se aproximar. Mas o ângulo de refração é um ângulo de quanto? De 30. Então vai ficar menor. Então eu vou ter que me aproximar da normal. Esse ângulo que é o ângulo de refração é o ângulo de 30 graus. E agora é aplicar a fórmula, meu irmão. Que fórmula? A fórmula de Snell-Descartes. Qual é, professor, que eu não estou lembrado? N1 seno de θ1 é igual a N2, o quê? Seno de θ2. Esse N1 é o do A, que vale 1. Esse seno, qual é o ângulo mesmo? Na região 1, 45. Vou escrever aqui para a gente colocar daqui a pouco o valor. N2 é o que ele quer. E esse seno aqui, se você visualizar, ó, não tem casca de banana, passou a ser 30 graus. Beleza. Vamos lembrar aquela tabela, hein? Essa parte de ótica exige aquela tabela. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E seno de 30 é o que? É 1/2. Simplifica e a gente descobre que esse índice de refração, ó, N vezes 1 é N, raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Então o índice de refração que ele está pedindo vale exatamente raiz de 2. Ok, legal. Então fizemos aí, ó, mais uma questãozinha envolvendo esse conceito de refração. E aí, professor, a gente vai voltar para o resumo? Ainda não. Temos condições, ó, de fazer essa questão 6 na boa. Essa questão 6 na boa, ele está dizendo que o raio de luz que foi para o A foi embora, mas tem que ter vindo de algum lugar. Qual é a situação? A, B, C, D ou E? Aí você precisa se ligar. Como é que eu vou me ligar, professor? Meu irmão, eu vou te explicar, tá? E aí, vê se tu vai conseguir entender.
Você sabe que quem é que oferece mais resistência na passagem da luz? É o meio ar ou o meio vidro? A luz se propagando no ar tem uma velocidade. A luz se propagando no vidro tem outra velocidade. Onde tu acha que a luz vai mais rápida? A luz vai mais rápida no ar. E se a luz vai mais rápida é porque a resistência é menor. O índice de refração no ar é menor. Por isso vai mais rápida. Já no vidro, ela vai mais lenta. Se ela vai mais lenta é porque a resistência que o vidro oferece é maior. Então o índice de refração no vidro é maior. Isso vai ajudar, professor? Vai. Vou fazer um desenho aqui para você entender. O vidro e o ar. O vidro tem um índice grande de refração. E o ar tem um índice o quê? Pequeno. Vai existir um raio de luz que eu estou dizendo que é assim, ok? Só para a gente visualizar o que vai acontecer. Aí eu vou traçar a normal. O primeiro cuidado que tem que ter é que essa normal, ela não é vertical como nas outras questões, mas ela continua formando, com essa superfície que separa esses dois meios, continua formando um ângulo de 90. Normal não forma 90? Esse raio de luz, se ele não sofresse desvio, ó, ele seguiria a mesma direção. Mas ele vai sofrer o desvio porque os índices de refrações são o quê? São diferentes. Mas entenda que ele está indo para uma região de índice o quê? Menor. E a gente já falou que quando ele vai para uma região de índice menor, o ângulo precisa ficar o quê? Maior. Está lá no resuminho. O lugar de índice menor vai ter ângulo o quê? Maior. Aí, ó, escuta, maior tem a ver com aproxima ou afasta. Maior tem a ver com afasta. Afasta de quem? Afasta da normal. E aí, se vai se afastar da normal, ó, ele vai vir para cá. É isso, é, professor? É isso. Mas e aí, qual é a ideia que você tem, então? Bem, porque o nosso desenho, ele não forneceu esse pedaço. Ele forneceu esse pedaço aqui, ó. Ah, beleza, professor, não tem problema não. A gente não já sabe que é assim? O que é que isso vai ajudar? Vai ajudar, meu irmão, que o raio de luz que vem, ó, tem que estar abaixo da direção desse. Como assim? Ó, perceba que esse B está na mesma direção. Voltando aqui. Se esse B está na mesma direção, já não é o B, porque não pode ser a mesma direção. Então, tem que estar o quê? Abaixo dessa mesma direção. O primeiro que está abaixo dessa mesma direção é o sujeito C. Então, C é a nossa resposta. É tranquila, mas a gente tinha que fazer aí, ó, um desenhozinho para poder ficar ligado. O nosso próximo problema aqui tem uma pequena casca de banana. É que os ângulos, eles não estão sendo formados com a normal. Então você tem que pegar esse ângulo aqui, ó, e não aquele. Como assim pegar esse ângulo com a normal? Naquela fórmula que a gente dizia, ó, NA seno de A tem que ser igual a NB seno de B. Esse ângulo aqui tem que ser sempre formado com a normal. Como é que eu vou saber? Meu filho, olha, criancinha sabe, isso aqui não é 90? Então, como aqui já tem, ó, 57, é necessário que aqui seja o quê? 37. Para a gente juntos aqui, ó, dar um valor de 90. De maneira análoga, esse ângulo com a normal que eu preciso tem que ser o quê? 53, para que juntos formem o quê? 90. Então aí era onde morava o cuidado, tá? Então ele fala aqui na questão. Na figura, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio ar, que tem índice de refração 2. Beleza, já sei o índice de refração. Aí ele deu aí seno e cosseno, seno e seno, tá? Devemos concluir que o índice de refração do B é... O cuidado que você tem que ter é que esse ângulo que você vai colocar aqui é o ângulo com a normal e não o ângulo que ele deu. Ele foi safadinho, se liga aí. Então o índice de refração de A foi 2. O seno que a gente tem que colocar é com a normal, que na região A é 37, igual ao índice de refração de B, e o seno de B que a gente tem que colocar é com a normal, que é 53. Pega a fila. Quanto é que vale o seno de 37 que ele escreveu aqui? 0,6. 2 vezes 0,6. NB não sei. E o seno de 53 é quanto? 0,8. Vamos fazer essa continha com calma? Esse 0,8 que está multiplicando, ó, você vai passar dividindo.
Então, o nosso NB, ele é 2 vezes 0,6 dividido por 0,8. Vamos ajeitar essa conta? Ninguém gosta de vírgula, não é? Parece que é um trauma comum. Vamos melhorar então? Você aumenta uma casa no 0,6 e simultaneamente aumenta uma casa no 8. É claro que você não é obrigado a fazer, mas isso já ajuda. Então, simplifica o que pode. Eu sei que essa conta é 12 por 8, mas simplifica, meu irmão. Divide cada um. Lembra como a tia fazia? Divide cada um por 4, criança. Então, quem é esse NB? 8 dividido por 4, aqui ficou 2. 12 dividido por 4, aqui ficou 3. Pense em dinheiro. R$3 para 2 pessoas. A gente descobre, então, que esse NB vale 1,5. E aí, fique atento que essa lei de Snell-Descartes, ela só pode ser usada quando esses ângulos aqui, ó, são fornecidos em relação ao raio e à normal, ok? Massa, então, ó, já fizemos aí 7 problemas desse conteúdo de refração. Bem, para a gente resolver essa questão número 8, a gente vai precisar voltar para o nosso resuminho para poder aprender um tal de ângulo limite. Esse ângulo limite, ele foi fundamental aí no desenvolvimento de novas tecnologias. Esse ângulo limite é o que dá a base para fibra ótica. Então a gente vai colocar aqui, ó, tópico 3, lá do nosso resuminho. Esse tópico 3 é chamado assim, ó, reflexão interna total. O que é isso, professor? Isso vai gerar tecnologia como, professor? Vou te explicar. Mas antes de explicar, para ocorrer essa reflexão interna total, a gente precisa dizer que o raio de luz vai sempre do meio de índice maior para o meio de índice menor. O nome elegante disso é o raio de luz vai de um meio mais refringente para um meio menos refringente. E daí? E daí que é o seguinte, lá vem um raio de luz, beleza. Ele não segue a mesma direção, já sabemos. Trace aí a normal, acabei de traçar. Ele está indo para uma região de índice menor. Se ele está indo para uma região de índice menor, o ângulo tem que ficar o quê? Maior. Maior significa afastar da normal. Afastar da normal quer dizer que ele vai deitar um pouquinho. Ele afastou da normal. Sim, professor. Cadê essa reflexão interna total? Calma, meu filho. Se você, ó, colocar o raio de luz agora com um ângulo maior do que o inicial, ele vai deitar um pouquinho mais. Se você colocar aqui, ó, um raio de luz com um ângulo maior ainda, ele vai deitar ainda mais. E você está percebendo que ele está praticamente deitando. Isso. Quando ele deita completamente, a gente vai encontrar um ângulo importante nesse assunto. Esse ângulo importante nesse assunto, que faz com que esse raio aqui, ó, dê o chamado rasante. Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo limite, ou então ângulo crítico. Sim, professor, e daí? E daí que qualquer ângulo maior do que o limite, um raio de luz não consegue sair, fazer a mudança de meio. Em vez de bater e sair, ele bate e fica. Em vez de ocorrer, ó, esse aqui, 1, 2, 3. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. Bateu e saiu. Aqui ocorreu a refração. Mas aqui, para ângulos maiores do que o limite, verifica-se que ele não sai. Ele bate e fica. Bate e fica não é mais refração. É o quê? É reflexão. Então a reflexão interna total vai ocorrer para ângulos maiores que o ângulo que? Limite. Guarda aí. Para ângulos maiores que o limite, ele não consegue sair, ele fica no mesmo meio. Por isso é chamado reflexão interna total. Professor, e aquela questão que a gente quer resolver? Meu irmão, a gente precisa saber calcular esse ângulo limite. E como é que calcula, professor? Vou te mostrar agora o cálculo para a gente memorizar a fórmula. Mas o cálculo aqui é fundamental. O cálculo aqui é uma aplicação da lei de Snell.
é uma aplicação, só que o ângulo com a normal aqui na saída é um ângulo de 90. E esse ângulo da entrada é o chamado ângulo limite. Isso aqui tem enão, isso aqui tem eninho. Então, ó, a expressão vai ficar assim. Sabemos que é N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Esse N1 eu vou chamar do meu enão. Esse ângulo é o ângulo limite, beleza. Essa minha região 2 tem um eninho, mas agora é o seno de 90. Professor, eu me lembro lá quanto é o seno de 90. Por enquanto, acredito que esse seno de 90 é 1. Você então, isolando esse ângulo limite, o índice pequenininho está ali e vai passar dividindo o índice grandão. Então, se ele pedir em algum momento um ângulo limite, que também é chamado de ângulo crítico, basta você calcular o seno do ângulo limite. O seno do ângulo limite é o índice pequeno pelo índice grande. Mas, professor, não entendi muita coisa, não. Vou te dar um exemplo, meu irmão. O exemplo que eu vou te dar é o mais simples de todos. Suponha que esse índice de refração aqui seja 2 e esse índice de refração aqui seja 1. E que a gente esteja interessado em calcular o chamado ângulo limite ou ângulo crítico, que é esse cidadão aqui, ó, ângulo. Como é que faz para achar, professor? Meu irmão, joga na fórmula. Que fórmula? Essa que a gente acabou de falar. O seno do ângulo limite não é o índice pequeno pelo índice grande? Então, nessa questão que eu inventei, que eu estou colocando aqui como exemplo base, eu estou ligado que o índice pequeno, ele é 1, e que o índice grande, ele é quanto? 2. Agora é você lembrar, meu irmão, daquela tabelinha. Naquela tabelinha, qual é o ângulo na qual o seno dá 1/2? O ângulo na qual o seno dá 1/2 é o ângulo de quanto? 30 graus. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Quer dizer que qualquer ângulo maior do que 30 graus, por exemplo, já que esse aqui é 30, ó, vou dizer que aqui é 40. 40 o raio não sai, ele bate o quê? E volta. E se é reflexão, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Se aqui foi 40, aqui também foi. Qualquer ângulo maior que o ângulo limite não vai deixar o raio de luz escapar. Mas, professor, o que é que isso tem a ver com tecnologia? Meu irmão, ó, imagine que isso aqui, essa mangueirinha, na verdade não é mangueirinha, é a fibra ótica. Quando a gente manda um raio de luz, esse raio de luz está aprisionado pela lei, pela reflexão interna total. E daí, por que isso foi revolucionário? Porque pelo princípio da independência dos raios, a gente pode jogar quantos raios quiser, que um não vai interagir com o outro. De tal maneira que eu posso mandar centenas de informações na mesma fibra ótica. E quando era cabo elétrico, cada corrente elétrica influenciava a outra. Se eu quisesse mandar 1000 informações, eu tinha que ter 1000 fios separadinhos um do outro. E na fibra ótica eu posso mandar as 1000 informações em apenas uma fibra, com perda praticamente nula, enquanto no fio elétrico tinha perda por efeito Joule. E aí todos os processos de comunicação praticamente foram trocados, de vez de ter fios elétricos por fibra ótica. A gente no futuro vai dar continuidade nas questões de refração. Beleza? Aproveita aí, estuda, se dedica, porque é assim que a gente consegue passar nos concursos. Massa? Valeu!